A partir de agora, as notícias de Batatais e região. Os fatos mostrados como eles são. Prestação de serviço à comunidade. Está no ar. Jornal da Tarde. No comando de Evair Lima. Muito bem, amigos da TV Batatais, um abraço, boa tarde. Começando aqui agora o nosso programa, o Jornal da Tarde, que sempre traz muitas novidades para você, assuntos, que circulam durante o dia, a noite, e a gente vai fazendo desse bate-papo aqui, um guichê de informações, E hoje nós já estamos aqui com a chefe da Vigilância em Saúde, a Carla Almeida, que vai falar sobre um assunto, mas muito importante mesmo, que é a questão da dengue. Já já você já vai ficar sabendo desses assuntos importantes aqui na nossa TV Batatais. Antes disso, quero mandar um abraço para meu amigo Bruno, para o padre Neuci. Hoje sai essa entrevista, padre. Hoje sai. Ele vai acabar me excomungando, Vai me encomendar minha arma, tá? É um perigo. Um abraço. E hoje também o padre Marcos esteve aqui na parte da manhã. Então, nós estamos cercados de padres aqui, quanto é lado. Para falar da Semana Santa e falar também dessa semana que antigamente era chamada Semana das Dores, E depois, a semana que vem, é a Semana Santa. Aí, a gente já vem cumprindo, o jejum da Semana Santa, que é não comendo carne. Eu não estou comendo carne já faz tempo, A proteína do ovo está indo muito bem. Mas beleza, o nosso programa aqui está sempre no patrocínio da .com i9. Meu amigo Marquinho Morotti, sempre com a gente, com a esposa lá trabalhando, sempre. i9 é a melhor internet para você. Quando você for colocar a internet aí na sua casa, escritório, você já pode chamar a i9 lá com o nosso querido Marquinhos, que fica ali na 7 de setembro, de frente ao Banespinha. Já falei demais e a Carla está aqui na expectativa. Chefe da Vigilância em Saúde, a Carla Almeida, e ela veio aqui para alertar a nossa população, alertar ainda mais. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Evair. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre desse tema que é tão importante, essa alerta para toda a população, que com certeza, a gente unindo forças, a gente consegue diminuir o risco desse adoecimento, da dengue. Que nós trouxemos até, assim, depois eu vou passar um pouquinho a quantidade de casos, de adoecimentos no nosso município, e também alerta de que estamos com o tipo da dengue 3 circulante no nosso município. Então, isso é um alerta para toda a população, aumentar os cuidados para a gente poder eliminar os criadouros da dengue. Exatamente. Eu estava conversando com a Carla aqui, o assunto é sério, O papai, a mamãe aí, todo mundo em casa, gente, tem que tomar muito cuidado, porque essa questão agora, desse sorotipo de número 3, é complicadíssimo, A dengue normal, para quem já está pegando, é uma tristeza, Muitas pessoas passam muito mal, e agora se pegar uma seguida da outra, abra o olho, É perigosa mesmo, mas muito, tem que tomar bastante cuidado. Ô, Carla, vamos então aos números. Esses números que você vai passar para a gente, é a dengue normal ou já é a da de número 3? Como é que é? É assim, esse é o total é o quantitativo de casos de adoecimento de dengue no nosso município, tá? Quando a gente fala da dengue, ela tem 4 sorotipos e hoje, atualmente em Batatais, a gente tem essa informação que está circulante 3 sorotipos no nosso município. Nós temos ciência disso devido às armadilhas que a gente está capturando a Aedes fêmea com o sorotipo 2, 3, já circulante. O mosquito está contaminado com esse sorotipo. Isso significa que ele
picando a gente, vai contaminar qualquer pessoa. Então, vamos lá, no total, nós temos 2.600 notificações de dengue, da doença, tá? Sendo que 1.109 casos, eu estou falando de dados até o dia 8 de abril, tá? 1.109 são casos de positivos. Dentre esses casos, nós temos um histórico aí também de aumento de internações pela doença. O que significa isso? Que nós estamos, por ter 3 sorotipos circulantes, essa doença vem se agravando, tá? O ano de 2024, nós tivemos também uma epidemia, que não é só assim, no município, que foi feito todo de estado, de Brasil. Nós vivemos isso em Batatais, nós tivemos 13 óbitos com relação à dengue, e nós tínhamos a circulação apenas de 2 sorotipos. O sorotipo 1 foi muito presente no primeiro semestre. A partir do segundo, a gente conseguiu observar a presença do sorotipo 2. E, atualmente, nós temos observado muitos casos do sorotipo 2 e a introdução do sorotipo 3, que provavelmente esses casos de internações, de agravamento, vêm dessa introdução desse sorotipo. Então, assim, por isso que eu falo para a população ficar alerta, principalmente com os sintomas, eles são os mesmos, tá? Os sintomas da dengue tipo 1, da dengue tipo 2, da dengue tipo 3, é o mesmo. Mas o que difere o fato é que, se eu já adquiri, mesmo que se foi ano passado, eu adquiri a dengue tipo 2, e de repente eu tive contato, eu fui picada pela outra fêmea que estava contaminada com o sorotipo 3, o que vai acontecer? Eu estou muito mais vulnerável. Então, com certeza, os sintomas, isso pode ser que isso agrave mais com a minha saúde. Então, pessoal, se vocês tiverem febre, dor no corpo, dor no fundo dos olhos, dor nas articulações, vômitos, coceira, isso é importante que vocês observem bem, porque sim, pode ser a dengue, tá? Sinais de alarme. Que a gente tem que, já aconteceu isso, e procurar um médico de urgência seriam sangramento em gengiva, sangramento em mucosas. Isso é muito importante que a gente observe, tá? E também já vá procurar um socorro. Dores abdominais muito fortes também é sinal de alarme da dengue. Então, isso é sinal que a gente não pode remediar, a gente tem que buscar o atendimento médico de urgência, porque com certeza é um sinal de alarme da dengue. Beleza. A dengue 3, nós já temos casos confirmados, Carla? É assim, o que a gente tem de confirmação é da circulação através das armadilhas, certo? Sim. Por que a gente não consegue afirmar exatamente quantos casos a gente tem de 3, quantos casos a gente tem do 2, porque um exame específico, seria a sorologia, quando vai para o laboratório em Ribeirão Preto e ele faz essa análise de todos. Quando chega o município, já no começo, já em fevereiro, se eu não me engano foi dia 25 de fevereiro, a gente recebeu a informação do Estado que estávamos já em epidemia. Nesse caso, você não coleta todos os sangues, você não faz esse exame de todos os indivíduos que você coleta para confirmação do que se é 1, se é 2, se é o 3. O que a gente faz, que seria, a gente chama de dengue, que seria a sentinela, o exame, que a UPA coleta na semana, alguns exames que ela pega aleatório, de paciente com sintomas até 5º dia, tem todo um critério médico para fazer isso, e aí sim, esse exame vai fingir epidemiologia para identificar os sorotipos. Tá. Só que, independente disso, se eu tenho Aedes contaminados, com certeza, e eu tenho pessoas, que circulam. Sim. Com certeza eu tenho casos, provavelmente de casos. A gente não consegue detectar por eu não fazer essa amostragem de todo o público.
Então, por isso que você não consegue identificar dentro do total que eu passei e falar, olha, eu tenho 50% é tipo 2, 30 é tipo 1, 20 é o 3. Eu não consigo fazer essa medição porque o Estado já chega num determinado momento que ele não tem mais como controlar, porque já o número é muito grande. Você estava me dizendo que Batatais já estamos em epidemia. O que é considerado epidemia? Quando a gente entra em epidemia, quando tem um número de casos, que a gente realiza um X de exames e ultrapassa esses dados, essa quantidade de exames que você faz com relação assim, na população sintomática, certo? Chegou num limite, acima disso, a gente considera a epidemia. Então, você não faz mais a sorologia, você tem medidas muito mais. O Estado ele trabalha junto ao município com medidas muito mais fortes, de muito mais observação. Por quê? O que significa a epidemia? Risco de óbito, risco de agravamento de doença. Um risco, ele cobra também de toda a administração, de toda a Secretaria da Saúde, o trabalho na assistência. Então, assim, o que eu falo assistência? Assistência com soro, porque se você sabe que você tem um número grande de adoecimentos da dengue, o que você precisa para poder cuidar desses pacientes? É ter uma assistência boa para estar atendendo esses pacientes e evitar que eles cheguem a óbito. Então, o ano passado, nós também entramos em epidemia, só que aqui nós tivemos, não só aqui, né, eu falo Batatais, porque estamos no nosso município em Batatais, mas foi em todo o estado, em todo o Brasil, um número de óbitos muito grande. Então, assim, pensa, no município de Batatais, 13 óbitos é muita coisa. É coisa. Esse ano, a gente tem um caso de óbito investigando, que tinha outros sintomas agregados, não foi só pela dengue, mas a gente tem que fazer um trabalho todo o trabalho de investigação para confirmação se realmente foi dengue, mas nós temos uma suspeita de óbito no município de Batatais. Então, assim, eu falo um alerta para a população, porque a única forma da gente evitar adoecer é eliminar criadouros do mosquito. Esse é o segredo. A gente sempre acompanha aqui notícias, a gente divulga também notícias de vocês, fazendo as ações, né, contra o criadouro aí. O que está acontecendo hoje ou essa semana? Que trabalho está sendo feito? Então, esse ano, né, nós tivemos essa novidade aí, que foi o monitoramento através das armadilhas. O município adquiriu 250 armadilhas, e aonde a cada 250 metros de uma residência para outra são colocadas as armadilhas para a gente monitorar semanalmente, onde a gente identifica se o mosquito está contaminado, qual o sorotipo, se a circulação, o quantitativo desse mosquito, porque tem casos de armadilhas que chamou a atenção da gente, que numa armadilha só capturava 25 aedes fêmea. Então, assim, é muito para uma... Essa fêmea que é perigosa. Exatamente. O que a gente coleta, que a gente envia para fazer análise é só a fêmea, porque é ela que transmite a doença. Tá. E ela, onde que ela gosta de ficar? Ela gosta de ficar dentro da nossa casa, em ambientes mais escurinhos, onde ela consegue se alimentar, porque ela tem a gente, né? Ela tem os humanos que ela vai lá e se alimenta. Então, ela tem o alimento dela e é um lugar favorável. Né? Por isso que eu falo que a eliminação do criadouro, ela é extremamente importante. A gente consegue eliminar o mosquito através de se você pegar um produto, um inseticida, e passar no seu ambiente, sim, você consegue atingir o mosquito. Você mata o mosquito, mas você mata apenas o que está circulando ali, o que está adulto. Tá? No caso dessa armadilha de vocês, aí, vocês capturam, no caso da fêmea, elas são pegas vivas? É isso?
Para poder fazer a sequência lá da análise? O que a gente tem que ter de cuidado, né, com ela? Elas grudam nessa parede, porque a armadilha é como se fosse um vaso preto com água. Dentro dele existe um adesivo, que ele é bem forte, e tem a gente fala assim que é um atrativo, que ele tem um cheirinho de mato, onde chega os mosquitos. Então, quando ele gruda, ele ainda está vivo, mas independente disso, porque aí ele gruda, ele vai morrer. Mas o que a gente tem que preservar é o corpo, né? É a cabecinha da mosquita. Por quê? Porque eles precisam do material do mosquito estar preservado para fazer essa análise no laboratório. Então, se os meninos eles têm uma lupa, têm uma pinça que eles trabalham, para quê? Porque eles precisam identificar a fêmea para colocar num tubito que também tem um produto preparado para isso, para conservar, e ele é mandado para o laboratório. Toda sexta-feira, esse tubito, que a gente chama, ele é enviado para o laboratório e é onde ele é feito a análise. Semanalmente, nós temos o resultado disso, uma análise do trabalho. Olha, de 60 coletas de Aedes fêmea da mosquita, 3 foram contaminadas, 6 foram contaminadas. Em qual região que foi? Foi na região da Vila Maria. A gente consegue identificar, né, através desse monitoramento, o ponto que está que a gente entende que tem um mosquito contaminado e tem uma quantidade grande de Aedes. Então, a gente foca, igual você me perguntou, das nossas ações. Então, através desse monitoramento, a gente consegue deslocar uma equipe para esse bairro, para essa localização, que está com uma quantidade grande de Aedes, que tem Aedes contaminado, para a gente checar aonde está o foco disso. Tá. Então, muitas vezes, a gente consegue descobrir em piscinas, em locais que a pessoa às vezes reserva uma água, mas ela não reserva da forma correta, ela não fica tampada. Então, a gente elimina o criadouro e orienta também, né, a pessoa com relação a manter a cuidar disso aí, a ter consciência disso, que isso consegue, assim, isso atinge, né, um bairro, uma área grande. E a gente trabalha, em média, quando acontece esse tipo de ação, 9 quarteirões. 9 quarteirões. Por quê? Porque assim, a gente pode observar que às vezes nesses 9 quarteirões pode estar o foco. Então a gente tenta descobrir o foco mediante esse monitoramento. Então, essa é uma das ações do controle de vetores. Tá. Bom, aí então essa armadilha que vocês usam aí, ou fazem, vocês estão, no caso, antecipando a contaminação, né? Seria uma prevenção, então, de tudo isso. Ele serve para a gente, ele está sendo muito efetivo no caso, porque ele está nos apontando um local que tem mais probabilidade da gente encontrar ali criadouros, certo? Agora, a gente trabalha isso com a ajuda dos agentes comunitários das unidades de saúde. A gente também faz o trabalho daquele casa a casa, aonde nós pegamos determinados bairros, vamos fazer o bairro inteiro, olhando a casa, eliminando o criadouro, orientando a pessoa, né, o morador. Por isso a importância de abrir realmente a porta para esses agentes. Exatamente. Porque eles estão ali, na verdade, ele não está ali para poder notificar ninguém, eles estão ali para orientar, porque de repente existe um local que a gente não está observando e pode ser um possível criadouro, né? Então, é importante receber esses agentes, que é um trabalho importante do casa a casa. Além do casa a casa que é realizado, nós realizamos também a parte de coleta nos pontos estratégicos. O que é isso? Ponto estratégico seria as borracharias, locais
de empresas de ferro velho, que possuem, né, empresas de grande porte, que possuem equipamentos grandes, pneus, que às vezes são difíceis de monitorar. E aí, com a ajuda desses agentes, eles vão pontuando, eles têm que ser observados e eliminados. Eu acho que vocês devem saber, por exemplo, que o risco, quando você tem um acúmulo grande de pneu, numa área descoberta, onde chove, nesse tempo de muito calor e com chuvas no finalzinho da tarde, o risco de criadouro ali é excelente para o mosquito. Então, assim, ele se sente muito à vontade nesse espaço e vai ali onde ele coloca seu ovo. E mesmo que naquele momento não tenha água para ele, ele vai esperar mais de um ano, mais de 400 dias que o ovo da fêmea, ela espera a água para poder fazer um ciclo do mosquito. O bicho é insistente mesmo, né? Com certeza. E assim, ó, o ciclo do mosquito, assim, era a média de 7 a 10 dias. Hoje, estudos, devido ao clima do calor, hoje eles falam que até 7 dias o mosquito já cumpriu todo o seu ciclo, que seria o ovo, a larva, a pupa e o mosquito. Então, todo esse ciclo eram de 7 a 10 dias. Hoje, até 7 se cumpre esse ciclo. Então, é muito rápido, né? O mosquito é muito esperto. E nós estamos vivendo aqui, eu estou notando ali, nós estamos vendo ali fora o solão que está lá, deve estar 33, 35 graus, né? Ontem choveu, então quer dizer que o mosquito está nadando de braçada com essa temperatura, né? Sim. Chove e depois vem um calorão desse, cara. Exatamente. Então, assim, nós temos um ambiente propício para ele. A gente tem o alimento dele, que somos nós. Uhum. Nós temos o calor, né? Que no frio realmente se vê uma diminuição dos mosquitos, a eliminação, você quase não vê falar de dengue. E a chuva, né? A chuva, não aquela chuva constante, mas aquelas chuvas de verão, que é aquela pequena chuva, vem o calor, chove, empoça a água. Aí caiu ali onde que tinha um ovinho, já vai cumprir esse ciclo todo. Então, imagina isso, a rapidez desse ciclo, a quantidade de mosquito que a gente tem circulante com relação a isso. Então, por isso que a gente sempre faz o apelo. Todo mundo é um agente, né? Nós somos o agente. A gente pode ser um agente aqui no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa. Se a gente gastar 10 minutos, nem isso, para olhar toda semana, eu olhar meu quintal, eu dar uma olhada no meu ambiente de trabalho, cuidar das minhas calhas, da minha caixa d'água, para ela não ficar aberta, para não ter risco. Se eu fizer isso, eu estou contribuindo não só comigo, eu estou contribuindo para todos, né? Porque isso é um risco de saúde pública. Exatamente. Cuida de você, cuida da vizinhança, né? Em relação às casas fechadas, né? Eu não sei se nós temos ainda algum bairro, né, para ser entregue essas casas, mas deve ter. Acredito que tenhamos sim, né? E essas casas ficam fechadas e com a possibilidade de ter criador. E se as imobiliárias têm colaborado com vocês, porque a casa está fechada e não tem jeito de entrar, Carla. Como é que faz? Exatamente. E assim, ó, quando a gente tem um índice, né, que a gente trabalha com o Ministério da Saúde, ele tem a gente é medido, por exemplo, eu vou num bairro, o percentual de casas fechadas nesse bairro, de casas que são problemáticas que você vê que tem muito acúmulo de entulho. Sim, sujeira, né? Exatamente. Então, o que a gente costuma, assim, trabalhar? A gente conta com o apoio das imobiliárias, para até solicitar de quem é a residência, porque se você bate, não atende, você tem que tentar descobrir, né, fazer um trabalho para saber quem é a pessoa, quem é o responsável do imóvel, para que ele possa abrir esse imóvel para a gente poder ter acesso. Isso, a gente não tem dificuldade quanto à imobiliária, o que a gente tem dificuldade é que demanda muito tempo. Então, o que a gente também pede para a população, no caso, porque assim, ai, Carla, eu cuido, minha casa está limpinha, eu olho toda semana, não tem criadouro aqui na minha casa, mas está cheio de mosquito aqui. Mas está cheio de mosquito porque ali, ó, meu vizinho do lado do muro ali está acumulando coisa, eu tenho uma piscina.
que eu sei que está vindo dali. Então, assim, o que a gente pede? Para você não ficar só esperando chegar um casa a casa no seu bairro, porque isso demanda tempo. E, imagina, você cobrir a cidade inteira, até dar a volta em fazer todas as casas, a gente não vai chegar a tempo. Isso já vai ter virado mosquito há muito tempo, já está com outro ciclo. Então, a gente pede, tem um telefone da ouvidoria, que é importante que o pessoal tenha esse conhecimento e faça essa denúncia, faça essa reclamação. Nesse número de telefone, vocês podem colocar, ela pode ser anônima, não tem problema nenhum, e ela gera um número de reclamação. Então, vocês ficam também documentados, porque o setor responsável que tenha que cumprir, que tenha que fiscalizar, também vai ser cobrado. Pode demorar um pouco mais? Pode, porque igual eu estava comentando, olha só, a gente não tem, se eu chego aqui, de frente à casa, eu estou fazendo uma inspeção aqui de frente, e eu sei que tem uma piscina lá dentro, só que eu nunca consigo acessar essa casa. A gente não pode pular, a gente não pode arrombar, eu não posso nem exigir que o dono abra a porta para mim, a gente tem que ter com todo cuidado. Então, para poder acessar, a gente vai demandar um tempo. Por quê? Porque eu vou ter que descobrir, vou lá na tributação, ver de quem é essa casa. Difícil. Eu vou ter que ir numa imobiliária, se for o caso. Para a gente conseguir essa chave, para alguém ir com a gente, que a gente não pode entrar dentro da casa sem ter uma pessoa responsável. Então, isso demanda também. Mas não é por isso que a gente tem que deixar de fazer. Não é feito nada, não vira nada. Não, é muito importante. E a gente tem conseguido. A gente fez essa análise, essa semana a gente estava fazendo essa análise, o tanto que essas reclamações estão ajudando a eliminar criadouro. Que importante. Que a gente encontra larva nesses locais que está tendo denúncia. Então, assim, são focos. Então, pessoal, se tem realmente, se vocês estão vendo que existe do lado ou na frente da casa, algo assim, eu vou falar um telefone para vocês, né? Para anotar, depois eu vou pedir para eles colocarem também aqui no site deles, que eu acho que é importante ser divulgado isso aí, é o 99998... Quantos noves? 4 noves. 9998. 5462. É um WhatsApp direto da ouvidoria, tá? Não precisa ser somente para casa, ele serve também para calçada, na parte de água, qualquer tipo de reclamação, tá? Porque ele não é só para vigilância. Ele é um número que a ouvidoria ele encaminha para obras, para a parte de planejamento, para a parte de água. Então, ele dissemina para o órgão responsável. Então, é importante que o pessoal tenha esse acesso. Ele não é difícil de ser, porque ele é um WhatsApp. Qualquer pessoa pode mandar essa mensagem. Se quiser anexar foto, pode pôr foto. Que é importante para chegar para a gente e para o setor responsável tomar providência. Tá. Ô, Carla, vamos dar um espacinho aqui. Pode ser, William? Um tempinho aí para os nossos comerciais. Depois a gente volta sempre em nome da Inove.com Inove, que a gente está sempre aqui. Depois a Carla vai voltar a falar desse assunto importante, né? Que é essa dengue 3, e se já tem notícia aí da dengue 4. Daqui a pouco a gente volta.
Você ainda não conhece o Nori Bela Vista? Então venha conhecer um supermercado planejado para oferecer uma experiência de compra diferenciada para você e sua família. Com setores reformulados e corredores amplos, a nossa nova loja conta com um novo açougue, padaria, confeitaria, rotisseria e uma adega moderna com grandes variedades de rótulos exclusivos para você. E claro, a Nori Farma também ganhou um novo espaço para proporcionar ainda mais conforto na compra dos seus medicamentos. E não deixe de tomar um chopp geladinho e conhecer o cardápio delicioso da nova lanchonete Nori. Supermercados Nori. Divina Massa em Batatais, uma empresa especializada em fabricação de massas alimentícias. Uma empresa especializada em fabricação de massas alimentícias. A massa que você está procurando é Divina Massa, na delícia do seu pastel e na sua lasanha. Quando for ao supermercado, conveniência ou casa de frios, exija Divina Massa. Uma empresa de Batatais atendendo toda a nossa imensa região. Divina Massa, produtos sempre fresquinhos e com muita higiene e funcionários muito bem treinados. Divina Massa, Avenida Duque de Caxias, 1336, Bairro Castelo, Batatais, São Paulo. Zap 16 988 74 3043. O melhor pastel e a melhor lasanha é com Divina Massa. Venha se deliciar com o melhor da comida mineira de Batatais. Aqui você encontra uma diversidade de pratos e uma variedade de saladas fresquinhas. Nosso self-service funciona de segunda a sábado, das 11 às 14h30 e o Marmitex está disponível das 9h30 às 14h30. Venha para o Restaurante Mineiro, visite-nos na Travessa Tapajós, 224, Jardim Bela Vista, Batatais, São Paulo. Fale conosco pelo WhatsApp 16 992 35 85 54. Pensou naquela comida? Vem pro Restaurante Mineiro. Ok, já voltamos aqui com a nossa programação. A convidada de hoje é a Carla de Almeida. Ela é chefe da Vigilância em Saúde aqui na cidade de Batatais. Nós estamos falando sobre a dengue. Só uma pergunta rapidinha para a Carla aqui. A gente sabe, né, daquele pessoal que aluga as piscinas no final de semana. Aquela piscina que é frequentada só no final de semana, ela corre o risco também de proliferar ali dengue, Carla? Como é que é? Não, a piscina que a gente encontra realmente larva são as piscinas que não são tratadas. Então, por exemplo, mesmo que eu não utilize, que eu tenha uma área de lazer, que eu fique às vezes um tempo aí no inverno sem alugar, sem ninguém usar, mas se eu trato, se eu coloco o sal, cloro, sim. Se eu trato essa piscina, ela não tem risco. Mesmo que, às vezes, a gente recebe denúncias que a piscina tá verdinha, tá suja. Sim. Mas a gente chega no local para observar, não tem larva e a gente vê as pedras de cloro. Sim. Então, assim, com certeza, ela não tem a proliferação não é um ambiente criadouro da dengue, porque ela existe, as pedras, elas têm o cloro ali que acaba eliminando, né, matando, não deixando fazer o mosquito cumprir aí seu ciclo. Exatamente. Então, tá aí essa a explicação. E outra senhora estava falando aqui agora há pouco também, né, aqui a dedicação e o empenho, né, que a secretária, a Bruna, e o prefeito também vem dando a vocês, é isso? Exatamente. Carla? A gente nós temos contado muito com essa administração, com a secretária, a Bruna,
que ela apoia a gente nas ações, em todos os mutirões que a gente vai estar realizando, e isso faz uma diferença muito grande, porque quando a gente tem a presença deles junto com a gente, eles também eles sabem do que se trata, eles sabem do que está acontecendo no município, e isso ajuda, colabora com ações, por exemplo, a disponibilidade de veículos, que com as armadilhas, a gente precisou mais da Secretaria da Saúde, precisou de contar com parcerias, e isso a gente tem fácil, eu falo, acesso, essa ajuda da administração, essa ajuda da secretaria, porque eles estão junto com a gente nessas ações. Então, é mais fácil de entender quando você sabe o risco, você sabe da dificuldade, você sabe dos problemas, você consegue apoiar mais as ações. Então, com relação a isso, eu falo que Batatais, a gente tem esse ganho, sim. Tá? Que a gente tem uma facilidade aí de acesso à gestão e de entendimento do risco, né? De tentar fazer ações, de protocolos de assistência com relação à soro, que ela faz esse trabalho junto à UPA, junto à Santa Casa. Então, assim, é um empenho muito grande de todo mundo. E a gente pode contar com quem realmente está lá na gestão, que pode, né, ajudar a gente. Então, isso é importante. A gente está preocupado aqui sobre a dengue de número 3. A Carla me falava aqui, gente, que da possibilidade, né, que já está surgindo, na cidade de Bauru, o sorotipo número 4. Que coisa, hein, Carla? Exatamente. Nós tivemos notícias aí que tem um município que já foi identificado a dengue tipo 3, então que eles estão com a circulação de 4 sorotipos. Isso é muito preocupante, porque são sorotipos que não estavam na região. Então, por exemplo, por que a gente fala, o sorotipo 3 ele é mais preocupante do que o 1, do que o 2? Nem é pela numeração deles, mas por quê? Porque eles não vinham estão circulantes no nosso município, na região, há mais de 10 anos. Tá. Então, isso, com certeza, se não está, o número de pessoas que tem a probabilidade de estar sendo contaminada é muito grande. Exatamente. Bom, eu tenho que liberar a Carla aqui, mas, olha o telefone que ela deixou aqui, 9999, são 4 9 seguidos, 8 5462. Pode ligar nesse e falar o quê, Carla? Se tem algum criador, é isso? Nesse número, é de ouvidoria, você pode escrever mensagem, você pode até mandar áudio, mas você escreve a mensagem colocando a denúncia, a sua reclamação, informando, nunca esqueça de colocar, né, o endereço, a rua com o número certinho para facilitar, né, até para os fiscais estar indo no local certo. E se tiver foto, pode colocar, não é exigência a foto. A gente se for algo que está muito de risco, né, que é em alto risco, então é importante que coloque foto para a gente também identificar. Mas é só mandar a mensagem nesse WhatsApp da ouvidoria, você vai ser atendido, vai gerar um número de protocolo que você pode anotar e depois você pode acompanhar e acompanhar a sua reclamação. Beleza. A Carla quase não falou, né? Mais alguma coisinha que eu não perguntei? Fica à vontade, Carla. Não, então, eu quero agradecer essa oportunidade para a gente estar trazendo, né, informações para a população, que eu acho que é de extrema importância. E sempre a TV Batatais ela vem apoiando essas ações para trazer informação para a população, para atualização. E só solicitar à população ajuda, também ser um agente, também cuidar do seu local de trabalho, do seu local de moradia, para a gente poder vencer essa doença. Só isso. Muito obrigada. E se você está vendo, viu, está notando que ali é um criadouro, denuncie, né? Você vai estar protegendo não só aquela pessoa que está lá por perto, como também as outras famílias que estão do lado. Muito obrigado. Nós falamos com a Carla de Almeida, chefe da Vigilância em Saúde aqui em Batatais, falando sobre a dengue. Um abraço, gente. Obrigado e bom final de semana a todos.
Você ainda não conhece o Nori Bela Vista? Então venha conhecer um supermercado planejado para oferecer uma experiência de compra diferenciada para você e sua família. Com setores reformulados e corredores amplos, a nossa nova loja conta com um novo açougue, padaria, confeitaria, rotisseria e uma adega moderna com grandes variedades de rótulos exclusivos para você. E claro, a Nori Farma também ganhou um novo espaço para proporcionar ainda mais conforto na compra dos seus medicamentos. E não deixe de tomar um chopp geladinho e conhecer o cardápio delicioso da nova lanchonete Nori. Supermercados Nori. Divina Massa em Batatais, uma empresa especializada em fabricação de massas alimentícias. Uma empresa especializada em fabricação de massas alimentícias. A massa que você está procurando é Divina Massa, na delícia do seu pastel e na sua lasanha. Quando for ao supermercado, conveniência ou casa de frios, exija Divina Massa. Uma empresa de Batatais atendendo toda a nossa imensa região. Divina Massa, produtos sempre fresquinhos e com muita higiene e funcionários muito bem treinados. Divina Massa, Avenida Duque de Caxias, 1336, Bairro Castelo, Batatais, São Paulo. Zap 16 988 74 3043. O melhor pastel e a melhor lasanha é com Divina Massa. Venha se deliciar com o melhor da comida mineira de Batatais. Aqui você encontra uma diversidade de pratos e uma variedade de saladas fresquinhas. Nosso self-service funciona de segunda a sábado, das 11 às 14h30 e o Marmitex está disponível das 9h30 às 14h30. Venha para o Restaurante Mineiro, visite-nos na Travessa Tapajós, 224, Jardim Bela Vista, Batatais, São Paulo. Fale conosco pelo WhatsApp 16 992 35 85 54. Pensou naquela comida? Vem pro Restaurante Mineiro.